Salve, 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 meus amigos e minhas amigas. Tudo maravilha? Espero que sim, espero que sim. Bom, o assunto de hoje é polêmico, mas interessante e gera muita curiosidade, né? Muita gente já tinha pedido isso aí nos vídeos anteriores. Vocês já ouviram falar da guerra dos motociclistas? Né? Existem motoclubes aí praticamente no mundo todo, né? No Brasil também, mas embora existam conflitos entre diferentes clubes, existe um conflito em específico que se destacou, tá? De forma mundial e é considerado até hoje a guerra mais longa e mais sangrenta, né? Mais violenta da história dos motoclubes. Então percebe, mais de 160 mortes, mais de 60 desaparecidos, aproximadamente 200 tentativas de assassinato e pelo menos 80 bombas. Uau! Esses números são bem expressivos, né, e jamais vistos, né, em uma briga entre motociclistas ou motoclubes em geral. Por isso mesmo, né, que foi de fato considerado uma guerra, né, e não uma guerra qualquer, tá? Mas a guerra mais longa e sangrenta, como disse, da história dos motoclubes. E sim, essa guerra aconteceu justamente aqui no Canadá. Então vamos entender um pouco melhor, né, como é que foi essa guerra, como é que começou, como que se desenrolou e tudo mais, né? Quem foram os personagens importantes, tudo que tem a ver com isso. Vamos lá? Segue aí! Saudações, saudações, galera, meus amigos e minhas amigas. O assunto de hoje é bastante polêmico, tá? Agrada a alguns, mas faz com que outros simplesmente tenham nojo e desgosto dessa história de motoclubes, né? Mas o meu papel aqui não é ser um e nem outro, tranquilo? Meu intuito hoje é apenas contar um pouco, tá? Um resumo, né, dessa história toda que aconteceu justamente aqui no Canadá entre os anos de 1990 e ali meados dos anos 2000, 2005. Vale lembrar que eu não estou tomando nenhum lado. E vale lembrar também que tudo que eu falar aqui não representa necessariamente todos os motoclubes. Tá? Existem diversos motoclubes dos mais variados estilos e filosofias. Então eu estou falando de alguns em específico, tá? Que se envolveram aqui nessa guerra. Mais especificamente os Hells Angels e o Rock Machine, ou Rock Machine, como prefiram chamar. São motoclubes 1%, tá? Para quem não sabe, os motoclubes 1% costumam ser os motoclubes mais ali às margens da lei, né? Via regra geral. E meio que nasceram assim. E como eu já disse anteriormente, eu vou gravar um vídeo mais focado nisso, tá? Sobre como surgiram os motoclubes, como surgiu essa cultura dos motoclubes 1% especificamente, quando, porquê. Mas o foco de hoje não é esse, tá? Então, eu inclusive gravei um vídeo semana passada sobre a chegada de aproximadamente 1000 integrantes dos Hells Angels aqui na região em que eu moro no Canadá, tá? Então, para quem tiver interesse, confere o vídeo lá. Eu vou deixar um card aqui em cima, beleza? Mas sem mais enrolação, vamos aqui voltar para o nosso assunto de fato, que é de hoje. Antes de a gente falar da guerra em si, é importante falar um pouco sobre um personagem, tá? Que foi extremamente importante no desenrolar dessa história toda. E ele se tornou uma das peças mais importantes desse conflito. O nome desse indivíduo era Maurice Boucher. Tá? Maurice partiu, né, de um criminoso pequeno para uma figura de liderança na guerra dos motociclistas, aproximadamente entre os anos de 1990 e meados de 2000. Beleza? O Maurice era conhecido por ser charmoso, né, elegante, mas ao mesmo tempo ele era impiedoso e brutal. E essas características foram essenciais para ajudar ele a se tornar um dos líderes dos Hells Angels em Quebec, mais especificamente aqui no Canadá. Ele cresceu em uma família pobre, né, e tinha aproximadamente 7 irmãos e irmãs. Ele largou a escola por volta ali dos 14 anos de idade para começar a trabalhar. Como a família era pobre, então ele tinha que ajudar nas contas.
Seu pai trabalhava com construção, e aí, obviamente, ele começou trabalhando justamente com construção junto com o pai dele. Esse foi o início dele, né? Infelizmente, o Maurício achava que não ganhava o suficiente trabalhando com construção. Vale lembrar que ele já era usuário frequente de drogas nessa época, né? Como haxixe, LSD, cocaína, etc. Então não é que construção não pagasse bem, mas pro estilo de vida que ele levava, regado às drogas, ele achava que não era o suficiente. E foi justamente com o intuito de financiar esse hábito que ele começou realmente, né, a praticar aí pequenos delitos na época. Bom, meus amigos, vivendo assim, obviamente não ia demorar muito, né, até que ele fosse preso, certo? Exato. E ele foi preso pela primeira vez em 1974, tá? Na época foi por invasão domiciliar. E novamente em 1975, por ter roubado de uma loja de conveniências. Dessa vez sendo sentenciado a passar 40 meses na prisão. O que daria pouco mais de 3 anos, para quem fizer os cálculos aí. E aqui a coisa começa a engrenar um pouco, já que ele foi solto no mesmo período em que a Hells Angels, coincidentemente, começou a aparecer em Quebec, no Canadá. O capítulo da Hells Angels, que no caso era de Nova York na ocasião, nos Estados Unidos, tinha começado, né, a se expandir para o Canadá em 1977. Então foi mais ou menos a mesma época em que ele realmente foi solto da prisão. Nessa época, a Hells Angels no Canadá era liderada por um outro personagem importante dessa história. O nome desse personagem era Yves Trudeau. Posteriormente, ele passou a ser conhecido como Yves Apache Trudeau. E sim, para quem reconheceu aí o sobrenome, coincidentemente o sobrenome dele é o mesmo do nosso atual primeiro-ministro aqui do Canadá, que é o Justin Trudeau. Até meados ali de 1985, a gangue já tinha criado 2 novos capítulos em Quebec e já dominavam cerca de 75% de todo o tráfico de drogas em Montreal. Lembrando que Montreal é uma das maiores cidades do Canadá também. E esses ganhos estimados nessa época deles com o tráfico de drogas era de aproximadamente 2 milhões de dólares por mês. É exatamente isso, meus amigos, 2 milhões de dólares por mês. Isso daria quase 10 milhões de reais por mês na cotação de hoje. Então é muita grana. Isso era o que a Hells Angels já movimentava em 1985 aqui no Canadá com o tráfico de drogas. Então há muito tempo atrás. Claro, aqui ainda digo que motoclubes 1% não possuem ligação com o crime. Como eu disse no começo, meu papel aqui não é dizer que sim ou que não, apenas apresentar os fatos históricos. Cada um é livre para fazer o seu próprio julgamento, é óbvio. Nessa época, Maurice Boucher já fazia parte de um outro motoclube também, e ele já era uma figura de liderança por lá. Era um motoclube de supremacistas brancos, tá? Portanto, eles viviam atacando e agredindo negros e imigrantes de forma geral. Ao lado dele, tinha um amigo que era o outro líder desse mesmo motoclube, que se chamava Salvatore Casetta. Tá? Lembre bem desse nome, Salvatore Casetta, porque ele também teve um papel fundamental nessa guerra toda. O grupo deles nessa época se chamava SS, tá? Que era o grupo supremacista deles. Nessa época, esse motoclube do Maurice Boucher e do Salvatore Casetta já era também envolvido com tráfico de drogas, tá? Então não era uma coisa específica e particular dos Hells Angels. Isso já estava bem enraizado na história dos motoclubes. E eles já faziam muito dinheiro com isso. E foi nessa época do motoclube SS que o Maurice Boucher começou a ficar de fato famoso e conquistou a fama dele de cruel e violento, tá? E aí essa fama era tanto entre delinquentes e criminosos da região, como também pelas forças policiais. Um sargento da polícia de Montreal da época, inclusive, citou exatamente com essas palavras: ele era o músculo do grupo, ele era um filho da louco, eles o mandavam para bater em algum cara e ele constantemente estava drogado ao fazer isso. Tá? Então essas foram as palavras de um sargento da polícia de Montreal. E nessa época, tanto o Maurício quanto o Salvatore, que era um amigo dele e também líder do SS, eles já estavam sendo procurados pelos Hells Angels, tá? Pois os Hells Angels queriam que eles fizessem parte dos Hells Angels, tá? Sabiam da fama deles, queriam recrutar eles, obviamente, já que nessa época os Hells Angels estavam tentando ganhar poder e espaço no Canadá. E isso, meus amigos,
foi o que deu origem a um dos casos mais bizarros da história dos Hells Angels. Se algum de vocês já pesquisou qualquer coisa sobre motoclubes, sabe que uma das coisas que eles mais pregam, e aqui eu volto a dizer, eu não estou dizendo que todos os motoclubes são assim, tá? Mas uma das coisas que a grande maioria deles mais pregam é a questão da irmandade entre seus membros, tá? Eles costumam dizer que são uma família. Eu gravei um vídeo onde eu falo aqui mais ou menos as minhas razões, né, de por que eu não gosto de motoclubes. Eu vou deixar um card aqui para quem tiver interesse e eu comento um pouco dessa questão dessa irmandade que eu não considero tão verdadeira assim. Mas vamos seguindo, né, sobre como eles são todos uma grande família. Beleza. Eu vejo isso de forma nebulosa e controversa, mas vamos em frente. Voltando aqui para o nosso caso, né? Esse capítulo da história ficou conhecido como o Massacre de Lennoxville. Beleza? Lennoxville é uma pequena cidade, né, da província de Quebec. Fica ali mais ou menos pertinho de Montreal. E o que aconteceu lá, né? O que foi esse Massacre de Lennoxville? E por que ficou tão conhecido esse fato? Em 24 de março de 1985, membros do capítulo dos Hells Angels de Montreal, eles entraram em um clube nessa cidade de Lennoxville, onde eles se encontravam com alguns membros que também eram dos Hells Angels que estavam lá. Porém, esses membros dos Hells Angels que estavam dentro desse clube eram de outro capítulo, que era do capítulo de Laval, que também é uma outra cidade de Quebec. Então vejam, membros dos Hells Angels de Montreal entraram no clube onde se encontravam membros dos Hells Angels de Laval. E por que eles foram lá? Não foi coincidência, eles sabiam que esses membros dos Hells Angels de Laval estavam lá. E eles foram lá para executá-los, literalmente assassiná-los. Eles literalmente entraram no clube, os membros dos Hells Angels do capítulo de Montreal mataram os 5 supostos irmãos deles, né, que eram os membros dos Hells Angels de Laval. Os corpos foram colocados em malas de couro, acorrentados e jogados em um rio. É isso mesmo. Não bastava estar morto, foram colocados em malas, acorrentados e jogados num rio. Putz, é no mínimo espantoso, certo? Mas qual que é a razão, né, para esse massacre entre membros do mesmo motoclube? Os Hells Angels de Montreal, nessa época, estavam dizendo que os Hells Angels de Laval curtiam muitas festas e estavam constantemente utilizando as drogas que supostamente eles deveriam estar vendendo. E isso desagradou o capítulo de Montreal, que estava na época já se alinhando e fazendo parcerias com outros grupos criminosos, como por exemplo a família Rizzuto, né, que era a máfia italiana na época que estava presente em Quebec. E sim, os Hells Angels começaram a fazer alianças com o intuito de crescer ainda mais no mundo do crime e se fortalecer no Canadá. Então aqui, meus amigos, é onde a coisa começa a ficar feia. Embora que dá a impressão de que já ficou feia, né? Porque se eles mataram membros do próprio grupo, mas enfim. Como assim? Um massacre entre os membros do mesmo motoclube já não é feio o suficiente, né? Bom, acontece que esse massacre e essa postura dos Hells Angels em exterminar membros da sua própria família chamou a atenção do Maurice Boucher, né? O Maurice era sádico, cruel, né, impiedoso, e ele percebeu que os valores dos Hells Angels e a postura deles se alinhavam muito com as deles, né? Então era mais ou menos a mesma mentalidade que ele já tinha. E lembrando que ele tinha outro clube, fundado por ele mesmo, meu amigo dele, que era o SS. E foi a partir desse momento que ele viu esse comportamento da Hells Angels que ele teve essa cara, poxa, esse grupo é pra mim. Esse grupo é ideal para que eu consiga atingir as minhas aspirações e objetivos. E aí, dito e feito, ele voltou a ser preso em 1984, dessa vez por assédio sexual. E ele cumpriu novamente 40 meses. E logo que ele saiu dessa pena, ele se juntou oficialmente aos Hells Angels. E aqui, meus amigos, é onde a coisa ficou pior ainda. Imaginem, né? Um grupo que já era cruel e violento por natureza, recebeu um membro sádico e já com histórico violento também. Aqui um pequeno conflito começa a surgir, né? Lembram que eu disse que o Maurício tinha um colega que era o chamado Salvatore e que os dois lideravam a outra gangue, né, que era a SS? Pois bem,
O Maurice ficou fascinado e empolgado com o massacre de Lennoxville e isso fez com que ele visse os Hells Angels como um paraíso para ele. Por outro lado, o amigo dele, Salvatore, detestou aquele episódio. Ele repudiava essa postura dos Hells Angels e decidiu que aquele não era um grupo para ele, né, visto que, apesar de criminoso, ele era contra a matança de membros do mesmo grupo. E foi quando ele e o Maurice decidiram seguir caminhos diferentes aí. O Maurice entrou para Hells Angels e o Salvatore fundou seu próprio motoclube, que foi no caso o Rock Machine, ou Rock Machine, como preferiram chamar. Uma vez que os dois eram líderes da SS, se separaram, a SS acabou de vez. Então o Salvatore foi para um lado e criou a Rock Machine e o Maurice entrou para os Hells Angels. Dessa forma, a Rock Machine já nasceu sendo um grupo rival dos Hells Angels desde o início e começou a recrutar várias pessoas para tentar crescer e ganhar poder. Assim como Salvatore não gostava dos ideais e da postura dos Hells Angels, ele buscou pessoas que tivessem interesse parecido com o dele em uma filosofia similar. O problema é que isso acabou gerando um conflito de interesses, né, já que agora o tráfico de drogas na região passou a ter mais um grupo para disputar terreno, que era a própria Rock Machine. E obviamente os Hells Angels não gostou nada dessa concorrência nos negócios. Eles queriam ter domínio total do tráfico de drogas, né? E em 1987, o Maurice recebeu o seu patch completo dos Hells Angels, tá? Foi quando ele passou a ser um membro 100% efetivo e aceito na gangue. Coincidentemente, isso se deu horas depois de ter sido noticiado pela polícia o assassinato de um motociclista de um outro motoclube, chamado Death Riders Gang, ou Gangue dos Motociclistas da Morte, traduzindo para o português direto. Muitos dizem que o Maurice foi quem matou esse motociclista como parte da inicialização dele nos Hells Angels. Outros dizem que ele não teve ligação nenhuma com isso, que foi apenas coincidência. Mas que a coincidência é grande? É. Um pouco mais tarde, naquele mesmo ano, o presidente nacional dos Hells Angels no Canadá, que era o Michael Sky Langois, foi embora do Canadá. Ele voou para o Marrocos. O motivo dessa ida foi realmente uma fuga, tá? Já que a polícia já tinha mandado de prisão para ele e já estavam conseguindo se aproximar dele. Dentre as acusações estava ligação, né, com o massacre de Lennoxville, que eu falei sobre o outro clube. Um outro membro importante dos Hells Angels nessa época era o Yves Apache Trudeau, que eu citei no início. E o Yves também era sanguinário e supostamente ele ganhou esse apelido de Apache depois de ter arrancado o escalpo capilar de uma das vítimas. Mano, que coisa bizarra. Veja o nível de crueldade com que esses caras agiam. Além de matar, você ainda arrancar o escalpo capilar. Isso é no mínimo bizarro, tá? Há quem diga que ele arrancava cabeças e não apenas escalpo capilar. Mas isso já é uma outra história e não venha a mim julgar o que foi certo e o que foi errado. O fato é que ele acabou fazendo acordos com a polícia e passou informações que ajudaram a prender 39 membros dos Hells Angels. Beleza? E aqui começava a surgir a tempestade perfeita para o Maurice. Vejam bem, o presidente do Hells Angels do Canadá tinha fugido para o Marrocos. Outros líderes foram presos, com informações que o Yves Trudeau forneceu. Ficou ali um vazio na liderança dos Hells Angels no Canadá. Concordam? E esse vazio era exatamente o que o Maurice estava esperando. Com isso, ele se tornou o presidente do capítulo de Montreal no final de 1987. E o objetivo dele era restaurar os Hells Angels e recuperar o status depois das prisões recentes. E o primeiro ato dele foi contactar outros motoclubes menores, né, que já estavam ali nas regiões, e lhes convidar, e aqui eu coloco convidar entre aspas, tá? Mas ele estava convidando esses motoclubes para fazerem parte dos Hells Angels. E eu usei a palavra convidar aqui para ser um pouco mais polido, tá? Mas, pelo que eu já contei aqui até agora, acho que vocês imaginam o tipo de convite que o Maurice fazia, certo? Quem aceitava era recebido. Quem não aceitava, meu amigo, era atacado cruelmente. Houve inclusive um grupo mediano da época chamado The Quebec Outlaws, né, os Outlaws de Quebec, e era um grupo basicamente, traduzindo ao pé da letra, fora da lei de Quebec. Eles negaram completamente esse convite para ingressar nos Hells Angels, e assim a guerra foi declarada contra eles. O resultado disso? Digamos que o Maurice não era um cara que aceitava não com facilidade, e em 1989,
deu ordens para que bombardeassem a sede desse motoclube. E esse bombardeio deu resultados, e no dia seguinte o líder do motoclube se encontrou com o Maurice e pediu para entrar no Hells Angels. O Maurice negou a entrada dele, tá? Mas aceitou que ele se tornasse um associado ou ajudante. E com a ajuda dele, os Hells Angels conseguiram derrotar os Outlaws de Quebec. E aqui nós vemos que não apenas os Hells Angels atacam e matam seus próprios membros, mas o líder dos Outlaws de Quebec também se filiou aos Hells Angels para destruir seu próprio clube. Claro, com medo de ser morto também. Então, foi um ato de traição por amor à própria vida. O presidente dos Outlaws de Montreal também foi morto enquanto dirigia. Seu carro, recebeu vários tiros. E até o final de 1990, os Outlaws foram expulsos por completo de Quebec. Ainda em meados de 1990, um ex-membro dos Hells Angels, em depoimento à polícia, disse: "O Sr. Maurice era considerado como um deus. Quando eu via outros Hells Angels perto dele, eles o olhavam com admiração." Bom, isso meio que mostra o quanto ele passou a crescer e ganhar influência dentro dos Hells Angels, E o Maurice é extremamente atento, Sempre foi muito atento a detalhes e sempre tentou ser extremamente cuidadoso. Em 1992, ele fundou um novo motoclube chamado Rockers, e esse motoclube serviria como um grupo de fachada para agir a mando das Hells Angels. Fica fácil entender a lógica da coisa, Assim, se sair algo negativo na mídia, se há prisão, etc., vão ver o nome Rockers e não Hells Angels. Além disso, esse grupo Rockers servia como uma espécie de estágio, onde eles aceitavam membros mais júniores, iniciantes, mais jovens, menos experientes, que passavam um tempo lá em período de aprendizado e provação, executando tarefas, missões, até que eles pudessem receber o patch completo do Hells Angels. Mas e o Rock Machine, que foi fundado pelo ex-colega do Maurice, o Salvatore? Bom, enquanto o Maurice trabalhava nessa reorganização dos Hells Angels, eles acabaram tendo um momento de paz, entre os dois motoclubes. Ou ao menos era o que parecia estar acontecendo. Na ocasião, a polícia achava que a paz entre os dois estava se dando pelo fato de os líderes de ambos os grupos já terem sido amigos anteriormente, e parceiros. Além disso, existia um outro aspecto importante. O Salvatore era muito ligado a membros importantes da máfia italiana em Quebec, que tornava qualquer possível ataque dos Hells Angels arriscado, com possibilidades de retaliação por parte da máfia italiana, óbvio. Mas vocês já devem ter ouvido aquele ditado: a alegria de pobre dura pouco, certo? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Em 1994, Salvatore acabou sendo preso, aqui mesmo em Ontário, onde eu moro. O motivo? Coisa pouca. Ele estava tentando importar 11 toneladas, repito, 11 toneladas de cocaína. E aí, com a prisão do Salvatore, o Maurice viu a oportunidade perfeita para acabar com a competição e destruir a Rock Machine. Afinal, a máfia italiana não tinha vínculos diretos com a Rock Machine, mas sim com o Salvatore em si. E agora que ele estava preso, Maurice não estaria atacando ele, mas sim o grupo rival dos Hells Angels. Concordam? Inicialmente, ele decidiu dar apenas uma ordem para que a Rock Machine encerrasse suas atividades imediatamente. A Rock Machine bateu o pé no chão e disse que não faria isso e que não aceitariam ordens dos Hells Angels. Segundo o sargento da polícia da época, a Rock Machine disse: "Nós continuaremos agindo e vocês não podem fazer nada a respeito." O problema é que os Hells Angels podiam sim fazer algo a respeito, e eles tinham muitos assassinos. E com isso em mente, a Rock Machine começou a fazer alianças com demais famílias de crime em Montreal, justamente para poder se fortalecer, já sabendo que seriam alvos. E foi aí que a guerra realmente começou para valer. Em 1994, 20 foram assassinados. O Maurice deu ordens para que membros dos Hells Angels matassem membros com o patch completo do Rock Machine, oferecendo inclusive recompensa de $100 mil por cada morte. São quase R$500 mil por cada morte. Em junho de 1995, Maurice criou um subgrupo dos Hells Angels chamado Nomads. Muitos motoclubes hoje em dia possuem membros classificados como Nomads. Eu volto a dizer, eu não estou dizendo que os Nomads hoje sejam exatamente os mesmos daquela época. Nem estou dizendo que todos os grupos utilizam Nomads dessa forma. O que importa é que nessa época os Nomads criados pelo Maurice tinham um papel específico. Era viajar e expandir as rotas e os laços para o tráfico de drogas dos Hells Angels.
expandir os negócios e expandir o domínio dos Hells Angels. Ponto. Os membros selecionados para fazerem parte desses nômades eram impiedosos, tá? Então eles eram selecionados a dedo. Eles eram violentos e recebiam até um patch especial chamado Filth Phil, que traduzindo ao pé da letra significa poucos sujos ou poucos imundos. Eles recebiam esse pequeno patch ou marca quando já cometiam alguns crimes, incluindo assassinatos. Algumas semanas após a formação desses nômades, em agosto de 1995, um traficante chamado Mark Dubé foi assassinado com a utilização de um controle remoto que acabou detonando uma bomba que estava em seu carro. O problema maior é que um garoto de 11 anos de idade que estava andando por perto na rua também foi atingido por fragmentos e faleceu com a explosão. Após a explosão, um sargento da polícia local deu entrevista na TV e inclusive falou com essas exatas palavras: "Eu hoje estou convencido de que a polícia que pressionou o botão para explodir a bomba viu crianças na rua. Não havia qualquer possibilidade de ele não ter visto as crianças ali." Outro aspecto importante aqui é que esse traficante morto trabalhava para os Hells Angels. E segundo informantes da Interpol, a ideia de matá-lo foi para que os Hells Angels pudessem aparecer como se estivessem prestando uma caridade ou um serviço social por eliminar um traficante. O traficante acabou servindo como um sacrifício nas mãos dos Hells Angels. Rolou uma enorme pressão pública da comunidade, jornais, etc. Portanto, a polícia acabou criando uma força-tarefa especial chamada Wolverine. E essa força-tarefa acabou prendendo 130 pessoas em poucos meses. Com essa série de prisões acontecendo e alguns desses presos podendo se tornar informantes da polícia, o Maurice fez uma lista enorme de alvos e deu ordens para que todos naquela lista fossem mortos. Nessa lista tinha várias pessoas, eram guardas de prisão, juízes, policiais, etc, etc. Em junho de 1997, uma agência penitenciária chamada Diane Lavigne foi assassinada ao sair do trabalho. Poucos meses depois, em 8 de setembro, 2 membros dos Hells Angels pararam em uma parada de ônibus perto de um presídio e ficaram ali aguardando. Quando uma van da prisão parou, eles abriram fogo e mataram mais 2 agentes do presídio. Um dos atiradores foi preso posteriormente e confessou que tinham sido ordens do Maurice. Pouco depois, em novembro, 2 membros traidores dos Hells Angels que supostamente deram informações à polícia foram assassinados e desapareceram. 2 anos depois, seus corpos foram encontrados, como dentro de malas, em um rio. Então, passaram anos e anos usando essa prática, de jogar corpos nos rios. É óbvio que com tantos crimes, o Maurice foi levado à corte muitas vezes, mas constantemente ele era inocentado. Nos julgamentos sempre haviam membros dos Hells Angels nas fileiras da frente, intimidando testemunhas e até pagando algumas delas para inocentar o Maurice. Houveram até casos em que logo após o julgamento, 2 horas depois, ele estava em sessões VIPs de estádios assistindo lutas de boxe, por exemplo. Tamanha era a coragem dele e a certeza de que não seria preso. Cada vez que algo assim acontecia, mais o senso de invencibilidade do Maurice subia a cabeça e ele passou a andar cada vez mais livre pelas ruas, sem medo. No entanto, em outubro de 2000 aproximadamente, as coisas mudaram e um juiz chegou com muitas evidências de que o Maurice havia intimidado membros da corte e decidiu que o Maurice deveria sim ser julgado pelos assassinatos dos guardas penitenciários. Neste mesmo ano de 2000, mais de 2.000 policiais se juntaram à força-tarefa e dessa vez prenderam mais 125 membros dos Hells Angels. E essa se tornou a maior investigação da história do Canadá. Crimes de tráfico de drogas e assassinatos foram colocados nas costas de Maurice e de outros 41 associados dele. Então foi muita gente. O Maurice foi condenado finalmente e considerado culpado de 2 assassinatos em primeiro grau e uma tentativa de assassinato em setembro de 2002. Com isso, ele acabou recebendo 3 sentenças para a vida inteira. Até ele ser condenado e preso, ao menos 160 pessoas foram mortas nessa guerra. Mais de 80 bombas foram usadas nas ruas de Montreal. Foi realmente muito dano. Mas Maurice não teria vida fácil dentro da prisão. Logo depois de preso, ele foi esfaqueado dentro da prisão. Outro membro dos Hells Angels, também que estava preso, viu a cena e tentou defender o Maurice, tomando a faca do atacante
matando. Maurício sobreviveu ao ataque, obviamente. Alguns anos depois, ele voltou a ser alvo dentro da prisão novamente. Foi outro ataque à faca e novamente ele sobreviveu, com ferimentos leves. Em 2014, ele foi oficialmente expulso dos Hells Angels, porque o clube já tinha percebido que todos os dispositivos legais para tentar libertá-lo já tinham se esgotado. E além disso, eles perceberam que a queda da influência dele estava crescendo cada vez mais. E prova disso eram os ataques que ele vinha sofrendo na prisão. E aí, sem chance de ser libertado e sem influência, os Hells Angels perceberam que ele não tinha mais utilidade para o grupo, na verdade. Existem indícios de que mesmo fora dos Hells Angels, e já estando preso, o Maurício ainda tenha continuado exercendo atividades criminosas com associados dele do lado de fora, já sem ligação com os Hells Angels. Em 2015, ou seja, recentemente, a filha dele também foi presa, depois de muita investigação, pois ela também servia de mensageira entre o pai dela preso e criminosos nas ruas, e recebia dinheiro pelos serviços. No dia da prisão dela, ela inclusive foi encontrada com uma quantia de $60 mil em espécie. Poucos dias atrás, 10 de julho desse ano de 2022, Maurício faleceu. Ele faleceu na prisão e ele já vinha lutando há um tempo e fazia tratamento contra um câncer na garganta. Ele estava com 69 anos, demorou, mas o caminho dele se acabou, né, galera? Esse é só um resumo, né, obviamente, dessa guerra dos motoclubes, né, que rolou aqui no Canadá. É óbvio que a história é muito mais longa do que isso, mas eu tentei resumir ao máximo, sem perder acontecimentos importantes aí de destaque. Lembrando que eu ainda vou gravar um vídeo explicando um pouco de como surgiram mesmo esses motoclubes 1%. Tranquilo, galera? Então, volto aqui a pedir, deixa aquele like, quem já não deixou o like. Se você não era inscrito no canal, aproveita aí, já taca o dedo, se inscreve para acompanhar aqui nosso trabalho e aumentar o nosso alcance. Tranquilo? Tamo junto, galera. Abraço. Fui.